Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico podcast. Seu podcast que desjuridica o juridiquês e também um único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e hoje estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Bem, graças a Deus. Hoje o time completo e quase que a nossa quarta elemento aqui. É verdade, também, é verdade. Que em breve vocês saberão quem é. Vai ficar o suspense aqui. O Manda pro Jurídico, pessoal, ele tem alguns grandes parceiros. Pessoas que estão sempre na nossa caminhada, estão lá quando a gente era pequenininho, estão agora que a gente tá desse tamanho e vão estar quando a gente tiver muito grande também, tá? Então, assim, hoje nessa mesa tá sentado uma das pessoas que compõem esse time de parceiros que a gente tem super orgulho de dizer que é muito amigo do Manda pro Jurídico. Carol Coutinho. Como é que você tá, Carol? Tudo bem com você? Como é que você tá agora nessa nova fase? A gente vai falar sobre diversos assuntos, direito de família, que é a sua especialidade, inclusive, mas também outros também. Como é que você tá? É uma alegria estar aqui, né? Eu acho que é a quarta vez, terceira ou quarta vez pra estar aqui com vocês. Acho que é a terceira ou quarta mesmo. Já pode verdade. pedir música do Fantástico. É verdade. Só agradecer por estar aqui com vocês mais uma vez. Tenho admiração demais pelos três, pelo projeto, né? Que eu acho que o mais difícil é ter a consistência e permanecer. Porque iniciar projeto todo mundo quer iniciar. Isso é verdade. Mas a gente sustentar no longo prazo é o mais difícil. E com a logística, né? Com a vida de cada um, né, enfim, com o trabalho, e vocês conseguirem ter um horário para poder sustentar esse projeto é bacana demais. Então, é uma alegria estar aqui para falar de novo sobre direito de família, agora na versão mamãe, né? Exato. Você tocou num ponto muito bom, Carol, porque na maioria das vezes o Rodrigo ainda mora razoavelmente perto do estúdio, assim, né? Ele Sim, tá na sim, mesma sim. zona da cidade do estúdio, que é a zona oeste, sudoeste. Sudoeste agora, atualizou. Mas eu e Pedro, a maioria das vezes que a gente senta aqui, a primeira coisa que a gente fala é sobre a questão logística que foi chegar até aqui. Porque, em regra, assim, não sei se você sabe, você que é morador do Rio de Janeiro, hoje, no dia 6 de novembro, a gente teve 2 acidentes gigantes. Inclusive, um incêndio no meio do Rebouças. Eu não sei se você sabe o que um incêndio no meio do Rebouças pode causar na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, tô fazendo meu momento RJTV aqui pra você saber que realmente é um caos e a Carol tá coberta de razão. É muito difícil, mas o que dá muita felicidade pra gente da realização, a gente dá um jeito de fazer, né? É o Affectio Societatis, né, o Natália Dias, que mantém Isso aqui ajuda também, essa corporação aqui viva. Mas falando em Affectio Societatis, vamos falar de outro Affectio, que é o Maritalis, né, Carol Coutinho, que a gente recebeu ontem, a gente foi impactado por essa notícia, que é um dado do IBGE, a fonte, que o número de juntados, né, que é a união estável informal, pela primeira vez na história desta terra Brasilis, superou casados no civil religioso, ou casamentos no civil ou no religioso. Você, como especialista em direito de família, tem alguns pontos que a gente pode falar sobre o aspecto jurídico e também social, né? Isso aí nada mais é do que a sociedade brasileira de não querer formalizar as relações. É muito comum. Ninguém quer sentar e procurar um advogado de família para escolher regime de bens, para poder conversar sobre o que a gente tem de regime. Não tem isso, né? E é uma preocupação, porque traz, e a gente estava até conversando aqui antes, que gera uma insegurança jurídica. Poxa, eu tô casando... E as pessoas estão muito preocupadas. Não, com a festa do casamento, ou se juntar, unir ali as escovas de dente e não levar em consideração esse ponto que é importante, né? Como que a escolha de um regime vai impactar e vai gerar consequências não só no divórcio, mas numa dissolução da união estável. Então, esses dados que trazem para a gente é uma realidade que a gente tem hoje. E orientar, né, as pessoas, orientar de dizer, caramba, se eu viver hoje uma união estável, que é muito subjetivo, né? Por mais que a união estável tenha sido equiparada ao casamento, e se vier a reforma do Código Civil aí com o PL 4 de 2025, vai estar previsto no nosso código os conviventes que assim intitularam para regularizar essa união estável, a gente tem uma união muito subjetiva, que é uma união pública, contínua, duradoura, com ânimos de constituir família. E aí você pode estar numa união estável e entender aquilo como uma família, um ânimo de constituir família, seu parceiro pode achar que não. Então, caramba, tô vivendo uma união estável, quero caminhar para aquilo, por que não regularizar, escolher um regime? Até porque se você viver uma união estável não formalizada, tem efeitos patrimoniais. O artigo 1725 é muito claro. Se eu não escolher nenhum regime de bens, vai se aplicar a comunhão parcial.
e aí tem comunicabilidade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E esse dado traz aqui é algo para se atentar, porque traz uma insegurança jurídica, porque são pessoas que não formalizam uma união, não é tão formal quanto o casamento. O casamento, a gente tem todo um processo de habilitação, se altera o teu estado civil, é um dos atos mais solenes e formais que a gente tem no Código Civil. E a união estável, não. Você pode fazer uma escritura pública, pode formalizar, mas às vezes você está vivendo em união sem saber, isso pode te trazer consequências, sabe? Isso é uma pergunta que eu até queria te fazer, Carol. Muita gente fala, enfim, quando a união estável ela foi legislada e foi equiparado ao casamento, a união estável quando ela é formalizada, muitas pessoas passaram a optar por fazer a união estável e fazer com seu consequente registro, ou seja, oponível a terceiros, etc. Mas, fundamentalmente, uma das grandes diferenças é que o seu estado civil não muda. Se o regime do casamento muda seu estado civil, você passa de solteira para casada, muda, no caso, a sua certidão de nascimento, né? Você deixa de ter certidão de nascimento para ter uma certidão de casamento. Mas, na união estável, não. Você, como advogada de direito de família, você tem preferência por algum desses regimes? E o fato de você não alterar o seu estado civil pode ser impactante? O que você acha sobre isso? Não, é impactante porque se a gente for na lei, tem um artigo que é o 1647 que fala na outorga uxória venia conjugal. Se você hoje casar em qualquer regime, exceto na separação total ou absoluta, você vai precisar da concordância do teu cônjuge ou autorização para certos atos. Então, por exemplo, eu quero vender um bem, eu vou precisar da autorização do meu parceiro. Eu quero prestar fiança ou aval, eu vou precisar da autorização do meu parceiro. Na união estável, como não altera o estado civil, não tem essa outorga uxória venia conjugal. Então, por isso que a gente fala que e aí manobras, né, de lapidação de patrimônio, fraude, quando você não altera o estado civil, não tem essa questão da outorga, traz uma vulnerabilidade se você não souber e não saber dos seus direitos, entendeu? Então, assim, é uma flexibilização que a gente tem na união estável que a gente não vê no casamento, porque tem alteração do estado civil. E aí, por isso que é importante a gente falar do especialista, de formalizar, de fazer uma escritura de união estável, que também, às vezes, para muitos magistrados, você declara que vive união, então ela é meramente declaratória. Então, como é que eu posso fazer um pacto, um contrato, estabelecendo cláusulas que vão me blindar nesse relacionamento, ainda que eu viva numa união estável que é mais informal? Então, são coisas que são importantes da gente conversar antes de iniciar uma relação, né? Eu posso, por exemplo... Estou vivendo um namoro, né? Tem muita gente que é contra a contratualização de um contrato de namoro. Mas tem validade. Hoje, eu até dei uma palestra agora em Rio das Ostras, a gente tem a desjudicialização do direito de família. Como é que eu posso contratualizar cada vez mais para não precisar enfrentar um judiciário, para eu poder ter clareza nas relações? Então, por exemplo, eu hoje posso estar vivenciando um namoro e colocar isso por escrito. Não, eu vivo hoje um relacionamento, um namoro, que não tem intenção de constituir família, que não gera aqui efeitos patrimoniais, mas a partir do momento que eu viver uma união estável, já quero eleger um regime de bens que vai vigorar ali. Agora, claro, não dá para eu fazer um contrato de namoro para poder tentar burlar e não ter aqui uma comunicabilidade, porque esse contrato ele é válido, mas se eu não tiver um namoro e tiver uma união estável e tiver prova testemunhais, me apresentar como um casal, não vai se aplicar. Todo mundo tem... Eu amo direito de família, gente, embora eu nunca na minha vida tenha atuado com isso. Inclusive, Carol, te recomendei ontem. Um grande amigo meu veio perguntar, seu escritório faz família? Eu falei, não, mas eu tenho uma grande amiga que faz, vai nela. Depois você me fala se ele falou com você. Mas tem um casal de conhecidos meus, atualmente um ex-casal, que eles eram casados em união estável, devidamente registrada, de acordo com todos os ritos, e com um filho, na época, pequeno. E quando eles foram, de fato, né, se separar, ela descobriu, investigando mesmo, olhando o celular dele, buscando e-mails, que ele tinha feito uma série de compra e venda de imóveis, que ela não fazia ideia, que ele tinha alguns patrimônios que ela não fazia ideia. E ele estava fazendo ele estava, né, tendo atos ali da vida civil que se ela tivesse num regime se ela tivesse casada, de fato tivesse alterado o estado civil dele, ele não conseguiria fazer. Uhum. E ela não chegaria nesse limite para descobrir, né? Ela teria descoberto antes. Então, enfim, eu até falo, gente, não sou familiarista, mas dentro do que eu entendo do arcabouço jurídico, todo mundo que me pergunta, união estável, casamento, eu falo, cara, principalmente se é mulher, tá? Principalmente se é mulher, eu falo, casa, se habilita, não dá trabalho, vai no cartório, demora um tempinho, eu acho
que é muito melhor, assim, em termos de proteção. De formalidade, com certeza. Agora, retomando esse dado, eu queria dar uma esticada aqui na massa com esse assunto. A gente tá... Na massa? Massa funkeira? Que Não, isso? massa de massa, pão, massa italiana, a massa de pão, esticar a massa para render, porque eu acho que esse assunto é muito rico. E trazendo os dados aqui, né, pela primeira vez, o percentual de pessoas juntadas está em 38,9%, enquanto os casamentos no civil e religioso estão em 37,9%. Ou seja, é uma diferença pequena, mas já mostra uma tendência que vem acontecendo com o tempo. Natália fala muito bem, foi uma das aspas que ficou na minha cabeça, que a Natália trouxe aqui durante mais de 170 episódios do Manda, que o direito de família acompanha a maneira afetiva como os seres humanos se relacionam. Então, houve muitas mudanças nesse processo e essa é mais uma. Eu queria que você, Carol, com a tua experiência, nas suas aulas, na sua prática jurídica, trouxesse assim o que você observou do começo ali da Carol Coutinho advogada, começando o seu projeto profissional, até os dias de hoje. O que você vê de mudança dentro da sua clientela, do que você vê nos casos concretos, nos debates que você tem com seus colegas? Eu digo o seguinte, quem trabalha com direito de família, gente, se não se atualizar, ficar fora do mercado por 2 meses, esquece, assim, é passado para trás, porque é muita atualização. E eu não estou dizendo nem só a reforma do Código se passar, porque vem muita mudança, mas porque a gente tem um Código Civil de 2002, que é muito antigo. Se a gente for ler os artigos, a gente fala em culpa, separação. Então, assim, hoje a gente não discute mais a culpa. Adultério não é mais crime. Então, assim, a gente tem muita artigo ali antigo que está completamente desconectado da realidade que a gente tem outra. Fora que, assim, a sociedade, ela vem avançando muito. A gente tem novas formas de contextos e família, né? De relações familiares. Não só homoafetivas, e até na nova redação do Código, a união estável no 1723 é muito claro. Ela fala união estável entre homem e mulher, que hoje a gente já sabe que não tem ali mais entre homem e mulher, tem as uniões homoafetivas, e na redação do novo código vai colocar relação ali entre pessoas, independente de gênero. Então, vem muitas mudanças. A gente tem relação com trisal, que por mais que não seja algo pacificado no nosso ordenamento jurídico, porque a gente fala numa monogamia também, né, de um relacionamento ali, tem muitas mudanças, muda muita coisa. Por exemplo, o direito de família ele vai alavancando tanto que a gente precisa do STJ, da Suprema Corte ali, para poder desmistificar um pouco isso. Então, por exemplo, num relacionamento que hoje grande parte da sociedade é casada ou vive em união estável na comunhão parcial de bens, o que a gente mais vê são casos de partilha complexas ali e que a parte sai prejudicada porque não está acompanhando o que a gente tem de atualização. Então, por exemplo, caramba, previdência privada. Se for casado na comunhão parcial, a gente tem uma distinção entre previdência privada aberta e fechada. E a previdência privada aberta, o STJ entende que tem natureza de investimento e comunica. O que eu vejo de advogado que às vezes nem sabe isso, não inclui, prejudica o cliente. Investimento, cara, fundo de garantia por tempo de serviço, indenizações, verbas rescisórias. A gente acha que não vai comunicar, mas comunica. E aí, na proposta do código, tem exatamente para entrar um artigo, um inciso, para trazer exatamente sobre esses pontos que, por mais que a gente tenha entendimento da STJ, vai ter na nossa legislação. Então, assim, é muita mudança. O direito de família, ele acompanha a sociedade, as relações são plurais, a gente tem um novo conceito de família. Por exemplo, a gente tem a questão do abandono afetivo agora, que foi tratado como ilícito civil. A gente tinha, né, essa possibilidade do maior de 18 anos ali, né? Atingiu a maioridade, poder entrar com uma ação dessa e pleitear por danos morais. E aí também é uma coisa muito subjetiva, porque posso ter um abandono afetivo material, né, mas tem um cunho moral, e agora foi intitulado como ato ilícito, então a gente consegue entrar na justiça. Então é muita atualização, é muita mudança. Teve uma decisão recente também do direito real de habitação, que influencia também no campo sucessório. Caramba, a lei é muito clara, é o cônjuge sobrevivente ou companheiro que tem direito à moradia digna, mas esse julgado recente
deu o direito real de habitação para um filho incapaz. Então, assim, é uma relativização. Então, cara, é muita mudança que se a gente não ficar por dentro, a gente vai passar para trás e a gente não consegue acompanhar e trazer o melhor para o nosso cliente, sabe? Muda muito. É verdade. Inclusive, lá no escritório que a gente pega a parte de família mais sobre o aspecto empresarial, tem 2 temas que você tratou que tiveram a semana passada no escritório. Um deles foi de um casal que tinha separação total, era casado na separação obrigatória, aliás, de bens, e um outro que era casado com comunhão universal. E os 2 não poderiam ter sociedade. O 977 do Código Civil, ele veda a sociedade para quem é casado no regime de comunhão de separação obrigatória e de quem é casado na universal. E eles tinham conseguido registrar um deles, o da obrigatória não, mas o da universal ele tinha uma sociedade aberta, completamente irregular, passou ali na vistoria da Juscerja, não tinha, e ele queria justamente organizar porque ele estava fazendo um planejamento patrimonial com a gente. Então, esse aspecto que você trouxe lá atrás da diferença entre o Estado Civil da união estável não ser um Estado Civil e sim uma situação ali de fato entre os casais, ela impacta diretamente, inclusive, no aspecto patrimonial. Porque, nesse caso, como eu estava explicando, por exemplo, o casal, a gente teve que reorganizar toda a questão do planejamento patrimonial com ele, porque ele tinha uma sociedade ativa, a qual ela estava irregular sob o viés do Código Civil. Sim. Então, a gente teve que fazer essa regularização. E tem essa implicação, quando você tem uma união estável, isso que vocês falaram, Natália e Carol, muito bem, são as outorgas, a outorga uxória, que você tem que consentir com todo o ato de, pode vender ou não, justamente para não ter ocultação patrimonial, para você não estar fazendo a coisa ali por baixo dos panos, que o casamento te dá essa segurança em detrimento da união estável, se você fizer, obviamente, com uma união estável com separação total de bem, né? Que é parcial ali, obviamente, se você estiver fazendo uma ocultação, a responsabilização ali, você pode pleitear naturalmente. Mas esses impactos assim, de ordem prática, eles são bem recorrentes até mais do que a gente até pensa. Não, bastante. Eu ia até falar pra vocês, até me recordar. Mas eu até acho, é muito comum isso que a gente traz, por exemplo, você faz parte de uma sociedade e a época em que você entrou naquela sociedade, você não era casado. Aí você passa, então, o seu estado civil muda naquela época, a sua qualificação ali, para quem é sócio de uma empresa, você tem uma qualificação. Era como solteiro e depois vai como casado e você tem que colocar qual é o regime. Regime de comunhão parcial, regime de separação total, etc. Quando não há essa atualização e no curso ali daquele seu momento dentro da empresa, você vai, por exemplo, contrair um empréstimo muito alto, você vai comprar um imóvel, eu até acho, e aí, Carol e Pedro, me tirem essa dúvida, quando você assina e você não faz essa regularização do seu regime e o seu cônjuge não dá outorga uxória, ou seja, que é o consentimento ali assinando, é nulo de pleno direito aquele ato. É nulo de pleno direito. Isso dá um problema enorme. E tem até uma questão que vocês trouxeram, por exemplo, que Pedro falou sobre planejamento, né, patrimonial. Se a gente tiver a reforma do Código, por exemplo, o regime de separação legal obrigatório do 1641 não vai ter mais. A gente não vai ter nem esse regime, nem participação final nos aquestos. E o direito de família ele avança tanto que, por exemplo, a gente tinha esse regime que era uma imposição legal para o maior de 60 anos lá atrás, hoje para o maior de 70, e já tivemos uma flexibilização do inciso 2º. Por quê? Gente, hoje a pessoa com 70 anos é uma pessoa completamente capaz, ativa. A expectativa de vida aumentou. Né? Aumentou absurdamente. Então, assim, a gente teve até um tema que foi um 236, um agravo em recurso extraordinário, que ele flexibilizou o inciso 2º. Então, assim, o maior de 70 anos, ele pode, por manifestação expressa de vontade numa escritura pública, escolher um regime diferente do que está na lei. Óbvio, né? Se ele não escolher, não fizer essa manifestação expressa de vontade, vai se aplicar o que está ali. Então, assim, a gente tem muita atualização em relação a isso, que na prática as pessoas nem sabem, entendeu? E tomar um cuidado, porque realmente o casamento ele é muito mais formal e é muito comum ter essa dilapidação de patrimônio, essa questão de fraude, simulação, passar para nome de terceiro, quando a gente tem uma união estável. A gente E também tem... Não, pode falar. E também tem até um outro aspecto que aí volta para a gente não formalizar, né? Que você trouxe o dado do IBGE, Isso. que hoje em dia, vamos dizer assim, as uniões estáveis não formalizadas são maiores hoje em dia até que casamento e as formalizadas, né? Então, assim, isso eu acho que tem 2 motivos. Existe, obviamente, um aspecto social.
A sociedade hoje em dia ela não tem a mesma dinâmica de tempos atrás, onde o casamento era quase que uma etapa de vida que a pessoa tinha que cumprir entre casar e ter filho e Era um construir checklist da família, vida. né? Era tipo um checklist ali, tipo, ó, fez 18 anos tem que trabalhar, a partir de tantos anos você tem que ter casar, depois tem que ter filho e a sua vida tem que seguir esse roteiro sem fazer curva. Isso muda, né? Essa sociedade vem mudando essa dinâmica. Você falou em trisal, que pô, inimaginável antigamente, alguma coisa nesse sentido, muito menos formalizada. Esses avanços que você comentou também aqui de separação obrigatória, se pode ser 60, se é 70, se vai sair com o novo projeto. Então, a gente tem avanços sociais nesse sentido. Mas também tem um aspecto que eu acho que é a burocratização e os valores. Que eu acho que isso impede muito a formalização do que você trouxe, por exemplo. Valores estrito senso, né? Quanto custa? Por exemplo, a escritura. Você tem que fazer uma escritura de união estável. Você tem que ir no cartório, Sim. você tem que formalizar, você tem que sentar, preferencialmente você tem que contratar um advogado. A gente sabe que se você chegar lá no cartório, o cartório vai fazer sem falar com o advogado, que não deveria. Mas tem lá a minutinha, que a gente sabe como é que funciona, o cara te manda minuto, você faz, não sei o quê. Enfim, é o melhor pra você, não é? Cara, o problema é que minuta você não tem que genérica contratar ali. o seu advogado. Mas assim, vai estar lá. Você chegar no cartório, a gente sabe que tá lá a minutinha pronto pra você assinar. Então, assim, existem esses aspectos que eu acho que isso inibe muito a formalização. Eu acho que o Brasil poderia pensar, e de repente o momento é esse, já que a gente está trabalhando numa reforma do Código Civil, de repente onlineizar isso. Cara, bota um sitezinho que você faz ali rapidinho, um contrato de namoro, formaliza, paga uma taxa que tiver que pagar, uma merreca ali, um contrato de união estável, submete para um advogado da sua confiança para ele dar uma revisada ali. Nem que seja um valor merreca e você ganha no volume para advogado familiarismo, uma coisa assim, relativamente simples, né? Você não precisar fazer uma separação total, algum contrato mais elaborado. Cara, eu acho que poderia ter alguma forma menos burocrática e mais acessível para as pessoas quererem formalizar e entender a importância de se formalizar o contrato. Mas você acha que isso é um problema de burocracia? O problema é legal, porque você tem que ler a escritura, você tem que fazer na frente do tabelião. Mas ou você acha que é um problema de comportamento do brasileiro em evitar situações que possam gerar conflitos? Eu acho que se você facilitar, você aumenta o tamanho de pessoas que vão se regularizar. Mas eu vou trazer uma camada aqui. Eu concordo com o que o Pedro falou, mas eu tenho um terceiro elemento a acrescentar. A maioria esmagadora das pessoas, elas não entendem o impacto que um casamento gera na vida civil de uma pessoa. Essa conscientização, Elas não, eu acho que então assim, talvez na minha análise sociológica, o primeiro ponto, obviamente, que a burocracia no Brasil é um proibitivo, os valores são proibitivos, mas eu ainda entendo que o primeiro aspecto é a falta de noção clara do quanto aquilo impacta na sua vida. Eu lembro direitinho, um dos primeiros episódios do Manda pro Jurídico, mais uma vez, eu não sou especialista em direito de família, nunca atuei, mas sou uma advogada, então a gente tem uma noção muito clara do arcabouço jurídico e dos impactos. Eu sempre fui advogada de empresa, então mais claramente ainda. A gente fez um programa em que a gente falou um pouco sobre direito de família, não como técnicos, mas falando alguns temas. E eu falei muito da estrutura de que a construção de uma família se assemelha à construção de uma empresa. E a gente não pode dissociar essas informações. E eu lembro que foi a minha primeira vez que eu percebi a reação que um podcast podia gerar. Porque algumas pessoas que me encontravam e que estavam em algum ambiente social, elas se sentiam livres para falar, mas você acha aquilo mesmo? Tinha gente que achava que eu era contra o casamento. Eu falei, eu não sou contra o casamento, muito pelo contrário. Eu sou muito a favor... Você é casada. De ser casada. Eu sou casada. Se não era casada, tava noiva já. Eu tava noiva, exatamente. Não, eu já tava noiva, com certeza absoluta. Eu casei em 22. Mas eu acho que as pessoas precisam ter ideia do impacto que aquilo tem em todos os atos relevantes da vida civil de uma pessoa. Comprar um carro, comprar uma casa, vender um carro, vender uma casa. E todos os outros. Eu tô falando de coisas simples que a maioria das pessoas fazem. Quando você tem um grau de sofisticação mais, assim, de negócios que você faz, é pior, muitíssimo. Eu acho que o casamento as pessoas têm mais noção. A união estável eu acho que não tem. A união estável eu acho que o cara corre o risco. Não entendi. O casamento, acho que a pessoa tem a noção de... Sim, cara, se eu casar, amanhã depois ter que ter divórcio, vou perder o patrimônio, Até pela vou ter construção que de dividir. consciência social, né? Ele sabe do tamanho, mais ou menos o tamanho do buraco que ele entra se ele tiver um divórcio, pagar uma pensão, alguma coisa. Eu acho que a união estável, o cara corre o risco. Pode ser que ela não entre, porque ela tem que entrar com uma ação pra provar.
Será que ela vai ter a prova? Será que eu consigo também pagar aqui? Paga pra ver, né? Fazer um bem bolado aqui? Eu acho que dá pra dar um somebody love. O casamento não dá somebody love. O casamento tem formalização pra você ter divórcio. Eu mais concordo. entre aspas, mais burocrático. É óbvio. Voltando pro empresarial, que era o segundo caso que eu ia falar, a gente teve um caso agora que chegou de um cliente, ele é de São Paulo, inclusive do escritório de São Paulo, que ele é o seguinte, eles tinham uma empresa de eventos, de buffet pra casamento, até pra casamento. Eles são é um casal homoafetivo, e eles nunca formalizaram absolutamente nada. E agora brigaram tendo uma dissolução societária e conjugal. Só que não tem nada formalizado, mas é tudo ali provado, óbvio. Assim, atos societários, atos conjugais, tudo. Muito fácil de se provar, mas nada formalizado. É exatamente o que a gente está falando. Quando a primeira empresa procurou a gente para fazer essa parte da dissolução societária, como é que ia fazer e tal, apuração de haberes, enfim. Quando a gente fez o parecer, a gente chegou no acordo para eles, eles achavam que estava tudo resolvido. Eu falei, cara, peraí. Se você fizer dessa forma, tem todo o aspecto marital, conjugal entre vocês aqui, que a gente tem que discutir. Porque você fez o acordo com esta pessoa sobre o viés societário. Só que isso não impede dele vir depois no pessoal, na esfera pessoal dele, familiar, de cônjuge, de união estável que vocês tinham, e falar, peraí, eu acordei no societário. Mas o nosso pessoal aqui não foi discutido nesse acordo. E aí a gente falou, cara, você tem que pensar em fazer o reconhecimento e dissolução da sua união estável. Você faz uma escritura, pode no mesmo dia, você faz os dois, reconhece e dissolve a união estável no mesmo ato da escritura. Quer dizer, 2 atos, mas na mesma escritura. Você pode fazer, não tem problema. E aí ele falou, tá, vamos deixar isso pra frente. E ele sabe do risco que ele corre enquanto ele não formalizar. E, cara, outra vez, o mapeamento de risco da gente fez pra ele, e agora cabe a ele tomar a decisão e ir pro segundo passo. Mas ele achava que tava... Não, fiz aqui no societário, tá tudo resolvido. E aí é o que eu acho. A união estável, ela não gera esse senso de urgência e de preocupação que as pessoas não têm noção do impacto. Ela acha que resolveu ali, então tá resolvido tudo, né? Eu concordo, principalmente se ela não for regularizada. Porque Exato, se eu não tenho exato. reconhecimento, eu não entrei com uma ação para reconhecer, eu não vou precisar dissolver. E vocês foram falando várias coisas aqui, e às vezes assim até, mesmo, eu né? até Meio- me perco, porque a gente quer falar tanta coisa. Vocês falaram o seguinte, eu acho que hoje também tem uma questão muito que eu acho que pela mudança da sociedade, eu vejo como familiarista, assim, inclusive pelos comentários de rede social, eu não vejo as pessoas... e aí mudou muito, né? É o que o Pedro falou. Antes, o divórcio, antigamente o casamento era indissolúvel, veio o divórcio, tinha toda etapa, né? Casar, ter filho. Separação antes, pra ver se voltava, né? Aquele prazo que tinha. Então, assim, mudou muito. Hoje as pessoas não veem também vantagem em casar. Tá muito difícil. As pessoas, elas não querem casar. Pro homem, então, o que eu vejo de comentário, cara, hoje não é benéfico o cara casar. Eu vejo muito isso na rede social. Então, assim, a mentalidade das pessoas mudaram muito. Você pode até tomar golpe, né? Igual a Blue Moon fez aí, que a gente contou uns casos. Você ainda tem que casar, você vai gastar. É um investimento caríssimo e ainda corre o risco de sofrer um golpe de uma empresa de evento. Se você quiser fazer uma festa, né? Claro. Nisso. E, assim, a questão da burocratização também, a questão do custo. As pessoas, elas querem mais fácil. Eu já vi cliente, não cliente do escritório, mas pessoas... não, eu vou casar na comunhão parcial porque eu não tenho a obrigatoriedade de fazer um pacto antinupcial. Porque é simples, eu né? casando nesse regime, a lei não me obriga a fazer um pacto. E aí, elas querem fazer o pacto do cartório, que é aquele genérico, e não pensar em contratar um advogado para fazer um pacto com cláusulas. Total. Por exemplo, empresa que o Pedro trouxe. Gente, empresa. A pessoa não pensa que tendo uma empresa, ainda que ela não seja sócia, ela vai ter que apurar as cotas e ver o valor patrimonial daquilo ali. E aí, você não procura um advogado empresarial para fazer um contrato social que já prevê caso de divórcio ou dissolução de união estável ou em caso de falecimento. Não tem um acordo de acionistas a depender do tipo de sociedade que vai prever aquilo. Aí você tem que ir para a lei. E a lei fala em lucros, em dividendo, fala em apuração de haveres, e aí você não tem noção, e aí tem advogado que não sabe que tem que colocar o valor das cotas e tem que fazer aquela apuração patrimonial. Então, assim, é um campo minado. E outro ponto que vocês falaram também sobre o online. O online está muito presente, gente. A gente hoje tem vários sistemas que a gente consegue fazer. Por exemplo, eu tenho vários divórcios que eu já fiz no escritório, até
100% online, Nossa, clientes fora do país, que a gente consegue marcar uma videoconferência. O divórcio ele pode ser todo o trâmite online. A gente tem hoje uma plataforma do e-notariado, que aí eles partiram um token, que é o e-notarizado, e você faz tudo online, desde o agendamento da consulta com o cliente, aquela reunião inicial. Você consegue agendar tudo 100% virtual por videoconferência, sem as pessoas se encontrarem e sem precisar estarem até aqui no Brasil. A gente consegue fazer isso. Então, além disso, dessa otimização, a gente tem, por exemplo, registro civil, que a gente consegue pegar vários documentos, registradores. Hoje eu consigo até fazer buscas em cartórios de todo o Brasil pelo Sensec, de escrituras e procurações, cara, sem precisar ir no cartório presencial. Então, por exemplo, eu peguei um caso de divórcio complexo que está tendo, por exemplo, dilapidação de patrimônio, eu quero entrar com uma tutela para indisponibilidade de bens para preservar a minha ação da minha cliente. E é muito comum mulheres que vivem em situação de violência doméstica, patrimonial, que casaram, e é muito da sociedade, né? Hoje as mulheres estão cada vez mais ativas e independentes, mas a gente tem muito resquício ainda de uma sociedade que a mulher ficou fora do mercado de trabalho. Tanto é que, eu até falei ontem na minha live de Black, cara, a gente teve um relatório, um parecer do Ministério Público para um caso do escritório, que eu fiquei, assim, chocada com o parecer. Eu sustento muito a tese, a gente tem hoje uma resolução, que é a 492 do CNJ, que é o julgamento com perspectiva de gênero. É a gente acolher esse protocolo, porque, cara, por mais que a nossa legislação, enfim, artigo 5º fale igualdade, a gente sabe que na prática a gente tem ainda muita desigualdade. Com certeza. E principalmente pelo tempo de cuidado da mulher em casa, cuidando dos filhos, que ainda é uma realidade muito grande, isso já vem sopesando em decisões judiciais. E a gente teve uma decisão, um parecer do Ministério Público, num caso de alimentos, que ele acolheu a nossa tese de julgamento com perspectiva de gênero. A minha cliente não estava com a guarda do filho e suspendeu, foi o parecer para suspender ela do pagamento da pensão por 2 anos ou até que ela se ingressasse no mercado de trabalho. Então, assim, é julgamento com perspectiva de gênero que muda muito essa mentalidade. Essa possibilidade de você fazer uma apuração do patrimônio quando você tem essas suas clientes vítimas de violência doméstica, que não tem noção de nada do patrimônio. Teve um caso de São Paulo que a cliente chegou para mim e falou assim, Carol, eu não tenho noção de nada de quanto meu marido ganha, eu não tenho noção de nada de patrimônio. Quando a gente fez uma busca, e tem uma ferramenta que até já foi parceira nossa do escritório que a gente usa, são 2. A Jusfy e a Enquest. A gente faz uma busca patrimonial no CPF. Cara, a gente achou 180 matrículas de imóveis. Caramba! Que a esposa não tinha real noção daquilo. Então, assim, hoje o advogado que se destaca muito é aquele que faz aquela apuração patrimonial antes mesmo de entrar com uma ação. Porque, cara, como é que você vai precificar sem a cliente ter real noção do patrimônio? Como é que você vai entrar com um processo e incluir todos aqueles bens se a pessoa não sabe nem o que tem de patrimônio? Então, assim, isso tudo a gente faz online. São ferramentas online na esfera administrativa extrajudicial que você faz antes de entrar com uma ação. Então, você se blinda, busque estudar aquele patrimônio, se destaca, porque nem todo mundo faz isso, quer correr com a ação, e aí faz uma ação que fica vários bens de fora. A cliente sai, ou o cliente sai prejudicado, porque não partilhou tudo, aí tem que fazer uma sobrepartilha. Então, a gente faz essa busca, essa apuração antes, sabe? E principalmente com empresa, que Pedro trouxe aqui. Hoje, se a gente for falar em regime, né, comunhão parcial e universal, vai ter essa comunicabilidade em relação ao valor patrimonial das cotas. E hoje o entendimento do STJ é que valorização das cotas da empresa não partilha porque entende que é um fenômeno econômico e social. Mas se passar a reforma do código, tá lá na lei, vai ter comunicabilidade. Então, assim, é muita mudança. Inclusive, eu discordo dessa decisão do STJ. Mas a Carol botou um ponto que eu não tenho como não trazer. A Carol falou sobre julgamento com perspectiva de gênero e, enfim, eu ainda, mais uma vez, não sou familiarista, mas eu gostei e eu me aprofundei, olhei um pouco sobre isso. Mas o que eu quero trazer a Carol é recém-mamãe, o Heitor tá até aqui hoje, ele tem 5 meses, ele é uma coisa muito fofa. Eu entrei no estúdio, eu não consegui nem avançar. Eu fiquei parada ali, eu falei, meu Deus. Mas assim, e você é uma advogada de direito de família que naturalmente lida com questões muito sensíveis. Todos os advogados lidam com questões sensíveis. Mas eu acho que o advogado familiarista, ele lida com o ser humano ali num estado de muita vulnerabilidade. Você agora que é mamãe, você acha que isso impactou ou mudou alguma coisa na sua perspectiva e na sua atuação? Cara, com certeza. Eu acho que a gente tem que empoderar cada vez mais as mulheres. Porque, assim, eu já ouvi essa expressão e não entendi. Hoje eu entendo mais minha mãe, entendo também. Quando fala assim que o filho é da mãe. Eu acho que hoje
os homens estão super participativos, é muito diferente de antigamente, né? Que o homem estava no mercado de trabalho e a mulher ficava em casa e cuidava 100% dos filhos. Mas, cara, ainda que a gente tenha parceria, o Guilherme é muito parceiro, me ajuda muito, é aquilo, tá sempre ali comigo. Cara, é uma entrega da mulher que é absurda. E hoje, na condição de familiarista, vendo mulheres solos que cuidam dos filhos sozinhas, às vezes não tem um pai presente, que não impacta não só na criança, que às vezes nasce com aquele trauma, mas, cara, na própria mulher de se virar nos 30 e ter que cuidar da criança sozinha. Então, assim, eu tive um olhar vivendo hoje, né? E eu tenho suporte, mas principalmente para quem não tem suporte, a gente estava falando isso aqui. Porque, cara, é uma fase da vida, é uma opção. Nem todo mundo quer ter filho, mas assim, é muita entrega. Assim, eu digo que é uma coisa divina, porque é divino. Você passar por isso, você ter filho, é bênção, mas tem muita coisa por trás que a gente não pode romantizar também, sabe? É o que eu falei. Eu hoje levo o Heitor, né? Eu sou empreendedora, então assim. Eu não tive licença maternidade, eu tive parto normal, que foi ótimo para mim. Eu acho que cada um sabe a sua via. Eu me preparei para aquilo, eu me organizei para ter o meu escritório 100% digital, de estar com o Heitor no dia a dia, para poder estar com ele. Mas, assim, por mais que eu tenha estrutura, é muito entrega. Então, assim, equilibrar todos os pratinhos agora é difícil, sabe? Então, é você levar com leveza, que às vezes nem é para todo mundo, e eu entendo porque é cansativo. Então, assim, abriu meus olhos e me fez enxergar de uma forma ainda mais de empoderar as mulheres que passam por aquilo, seja trabalhando, ou seja optando por estar fora do mercado, ou tendo suporte ou não tendo suporte, porque é muita entrega. E a gente sabe que é uma entrega que a criança vai precisar da gente por muitos anos, principalmente nesse momento inicial. Então, assim, me conectou ainda mais com a área e a sensibilidade que a gente precisa, sabe? De ter empatia. E você tem algum caso concreto aí que possa te rememorar, além desse, né, dos 180 imóveis? O cara era uma imobiliária, praticamente, né? Com relação a isso, que você pôde ajudar uma mulher, uma mãe que realmente precisou desse suporte e você fez diferença na tua atuação? Teve um caso do escritório que foi de alimentos compensatórios, né? Eu até cheguei a ser coautora num livro e eu amo sobre esse tema, assim. Foi um dos cases que mais trouxe, não só pelos honorários do escritório, por conhecer o instituto, que foi honorário 6, 7 dígitos, mas assim, de como isso impactou numa ação de divórcio que poderia ser simples. Era um relacionamento de 30 e poucos anos, a renda familiar era muito alta, o cara trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, e essa cliente chegou no escritório, a princípio. Ela recebeu uma indicação minha, fez uma consulta comigo, mas ela ia tocar o divórcio com o advogado do marido e ia ser consensual. E quando ela veio contar a história, eu falei, cara, eu quero esse caso para o escritório, porque eu achei que era um caso muito interessante. E aí passei a proposta, enfim, e ela acabou aceitando. E aí ficou eu representando ela e a outra advogada representando o ex-marido. A gente tentou um acordo inicialmente, os filhos eram maiores de idade, um patrimônio bem significativo. E aí eu cheguei para negociar com a advogada, a gente conversando. E aí eu falei, olha, tem uma queda abrupta absurda no padrão. Não só por uma dependência econômica, porque ela tinha aberto mão do mercado de trabalho, ela estava fora do mercado de trabalho por muitos anos. Mas também teve uma queda no padrão de vida, porque eles viajavam muito, tinham um padrão alto, a renda familiar era muito alta. E em razão do divórcio, da separação de fato, ela ia viver só com a aposentadoria dela. E aí eu falei para a advogada, a gente sentou para negociar. Foi um caso, eu digo, mais acessível, porque a gente teve acesso ao imposto de renda dele, como ele trabalhava com empresa, era tudo não bem declarado. Que não é a realidade, às vezes a gente tem essa ocultação, não tem clareza, a pessoa é autônoma, não consegue saber quanto tem de renda. E aí eu conversei, olha, nesse caso, com certeza tem aplicabilidade dos alimentos compensatórios, vamos sentar para negociar. E aí a advogada olhou para mim e falou assim, doutora, alimentos compensatórios, os filhos são maiores, você está ficando doida. E aí isso foi uma... E aí eles entraram com a ação de divórcio, a minha cliente ficou bem chateada, e a gente entrou com uma ação autônoma de alimentos compensatórios. E a gente conseguiu não só acumular pensão alimentícia de natureza civil, subsistência, mas essa indenização para ela diante dessa queda abrupta do padrão.
isso foi muito bom pra gente, que a gente conseguiu no valor muito alto de fixação de salários mínimos mensais. E, cara, deu uma margem pra gente negociar, porque ele não tava contando de ter que Sim. pagar aquele valor mensal. E a gente sentou para negociar e fez um bom acordo. Então, assim, você conhecer do Instituto, foi um case que me lembrou muito, porque a gente conseguiu esses alimentos, sentamos para negociar, a gente conseguiu fazer um bom acordo. E conhecer do Instituto fez com que a gente pudesse estar numa posição mais confortável para negociar, e ele não concordava. Era um caso que tinha FGTS, tinha previdência privada, tinha investimentos, e até um alerta até que eu faço aqui. Às vezes a gente acordar e fazer acordos, a gente acha que está 100% resolvido. E quem te garante que a outra parte vai cumprir efetivamente? Às vezes você precisa executar. Sim. Então, assim, teve casos já do escritório que, cara, fez um acordo, assinou, homologou judicialmente, a pessoa vai lá e não cumpre. Aí você tem que executar. Então, assim, de você ter todo esse assessoramento e ficar em cima, porque, não, fiz o acordo, tá certo. Não, gente, e aí? E o cumprimento? E a quitação? Então, assim, foi um caso que eu lembro que foi muito bom pra gente, pro escritório, pra cliente. Não foi fácil, não foi simples. Até pelo trauma, foi um caso de traição e tudo mais. E o advogado também tem que fazer muito esse filtro, né? Porque se a gente não fizer, fica uma lavagem de roupa suja no judiciário. Nossa, é verdade. E, cara, o advogado tem que fazer um filtro porque a gente está ali discutindo patrimônio. Se a gente for querer ver indenização por danos morais, que não é a regra, acaba atrapalhando. Então, assim, eu lembro que esse caso foi muito bom, assim, para o escritório, por conhecer do Instituto, que nem todo mundo conhecia, porque não tem previsão na lei. Se passar o código, vai ter expressamente, e que não comporta prisão civil, porque é uma indenização, mas vai estar ali previsto na indenização, no código, que é muito comum também pelo caso lá da Ana Hickman, né, que o Alexandre Correia conseguiu, porque não só para uma queda no padrão, mas quando a gente tem, por exemplo, por uma das partes, a administração... O marido conseguiu os alimentos compensatórios, a fixação de alimentos Isso, compensatórios. porque foi quando você tem, por exemplo, uma das partes em administração exclusiva de bens comuns, e ele tinha a empresa que ele sempre administrou, e ele foi afastado da administração por causa da medida protetiva, ele conseguiu, porque a gente chama de alimentos compensatórios patrimoniais, que é para poder indenizar, compensar o outro por essa administração e sem receber esses rendimentos, sabe? Então, a gente tem essas duas possibilidades também de ter isso nos casos de família. Entendi. Cara, olha só quanta coisa quando a gente falou aqui a partir de um caso, né? E tudo novas tendências. E a gente está falando só de divórcio. Veja Bem, a gente só falou de divórcio Só até de agora. divórcio, A gente só não de- falou de outros aspectos dos institutos. Mas a importância de ter um bom acordo é isso. E é fundamental que você tenha um advogado que seja da prática, que já tenha feito sim. outros acordos, que já tenha participado. Esteja ali no hands-on, né? Tipo, mão na massa nos acordos. Porque você tem que ter essa sensibilidade por dois aspectos que você abordou. Às vezes você fazer um acordo que é super vantajoso para o seu cliente, ele não vai ser exequível. O cara, às vezes, não vai se enrolar para pagar ou não. Então, você também tem que ter essa sensibilidade de saber que, sim, fazer um bom acordo, óbvio, procurar sempre o melhor acordo para o seu cliente, mas o acordo que vai ser cumprido. Porque senão você vai ter um retrabalho, ou então o seu cliente não vai conseguir aquilo que, de repente, ele botou no papel. Aí vai sentar para renegociar outra vez, e aí vai gerar um retrabalho, de repente um desgaste emocional maior. Então, assim, fazer o bom acordo também passa por você saber se, a chance daquilo ser cumprido, e se não for cumprido, você deixar o seu cliente alerta de quais medidas ele tem que tomar, que vai ter essa questão aí para abordar. Então, isso que você falou, eu achei bem importante, porque às vezes as pessoas têm esse ideal mesmo que você falou, que é, eu fiz acordo, tá tudo resolvido, minha vida vai seguir adiante. Cara, tem muita recorrência, desdobramento, às vezes uma situação de vida da pessoa muda, então tem que sentar para rediscutir aquele acordo. Então, aquele acordo não é perpétuo, vamos dizer assim, né? Cara, teve um acordo que a gente fez que era para pagamento de algumas coisas, inclusive valor de investimento altíssimo. E a outra parte estava 100% na administração desses investimentos. E era para cumprir e passar. Só que na época foi feito de uma forma que era para o banco transferir para cliente. E isso foi um problema, porque a instituição bancária também ali complicou, e aí ele estava na administração e era muito cômodo ele chegar e manter, porque estava rendimento caindo na conta dele.
E nesse caso, a gente precisou bloquear as contas e ir atrás dos rendimentos. A gente conseguiu tudo na justiça, mas assim, é o que o Pedro falou, não é preto no branco. Você achar que vai fazer um acordo e vai ser claro. Às vezes tem má fé da outra parte que vai dizer que vai cumprir, vai mandar um comprovante de pagamento e não vai ter aquele comprovante de pagamento. Então, assim, é fazer um acordo que seja sustentável, da gente saber que vai ter pé no chão para poder cumprir e também deixar a cliente alerta. Não é aquilo, vamos fazer um acordo mil maravilhas que a gente sabe que vai ser impossível de ter aquele cumprimento, sabe? Acho que tem que ter razoabilidade e outra prática que o Pedro falou. Cara, sentar à mesa, assim, com profissionais que saibam de fato negociar. Porque se não tiver jogo de cintura, não adianta. Eu acho que em direito de família, isso... Acho que em toda atuação jurídica, mas algumas atuações nichadas, eu acho que isso fica mais claro. Por exemplo, M&A, que não tem nada a ver com direito de família, mas M&A é um advogado essencialmente negociador. E família também, né? Porque eu acho que ele lida com as pessoas, é isso. Uma vez eu li uma frase que eu nunca esqueci, que era do Marcelo Rubens Braga, que ele fala que tem duas profissões que lidam com o ser humano no limite, que é o advogado e o padre. E ele falou padre, mas a gente pode estender para qualquer representante religioso. Mas o advogado, e aí eu cito o advogado familiarista, é isso, a pessoa está se divorciando, ela estava fora do mercado de trabalho, ela era completamente financeiramente dependente do marido. Imagina você lidar com esse cliente, né? É muito sensível, assim. E tem outro aspecto aí também que a gente pode abordar aqui, que quando a gente está falando de direito de família, os clientes estão no limite, né? Nesse tipo de caso que a gente está abordando aqui. E aí eu vou trazer para a Carol, e o Pedro também já lidou com divórcios, e a gente pode falar sobre... Eu já fiz um divórcio Já fez de um uma divórcio? amiga minha. Aí eu tenho alguma experiência para falar. Fiz um divórcio de uma amiga minha. A mesa está... E foi muito simples, foi muito tranquilo, assim. Então eu acredito que não seja a questão que eu gostaria de trazer, que é quando o cliente conta a parte dele dos fatos, mas quando a gente vai na prática, existe outras verdades. Uma verdade de outra parte, as provas que podem acabar aparecendo que contradizem o que foi dito inicialmente. Como o advogado consegue fazer esse filtro de acreditar na verdade da pessoa, mas também não a ponto de tratar com uma verdade absoluta para levar para o processo? Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, Eu sei. toda a história tem 3 verdades. A tua, A a da outra parte Perfeito. é a verdade real. Exatamente. Então você tem que saber disso. Eu Aí sei. dali tu desenvolve. Eu sei, mas acontece, Pedro. Se eu puxar lá em cima no topo do funil, eu não vou conseguir. Vai demorar muito para trazer para o direito de família. Então eu já jogo no direito de família logo, especificamente no divórcio. Entendeu, Pedro e Regina? É assim que tem que fazer. Senão a gente vai. Senão eu vou começar a falar da Virgínia, que ele foi ontem, e ficar falando quem é mais famoso, o Virgínia ou o Vinícius Júnior, no nosso podcast da gravação de ontem. A gente tem que fazer aqui o filtro, senão aqui, meu irmão, o TDAH coletivo aqui é uma loucura. Gente, é advogado falando, não tem como. Mas e aí, como vocês fazem esse filtro também, né? Pode chamar desse jeito. Cara, eu acho que o pontapé inicial para eu lidar com casos desse é o seguinte: vai muito com o que eu acredito e os princípios e valores do escritório. Isso tem até aparecido demais. Cara, pode ser... E aqui, independente do cunho financeiro, independente de tudo, eu acho que o primeiro ponto é princípios e valores que eu carrego e que eu levo para minha equipe do escritório. Tem coisas que eu não aceito fazer. Então, eu já demiti cliente, Eu penso muito se realmente é aquilo e que se está condizente com a minha linha de princípios, valores e caráter que eu, Carol, entendo que eu quero levar para minha equipe. Então, por exemplo, direito de família, a parte dos fatos, é importantíssima. Como eu falei de alimentos compensatórios, por exemplo, ou pensão alimentícia, para eu conseguir um deferimento judicial, e eu digo que é mais importante até do que a parte do direito, do mérito, porque isso o juiz já sabe. É a primeira vez que ele está conhecendo aquele caso. Então, a gente está colocando na mão de um terceiro para decidir uma coisa que poderia ser resolvida entre as partes. A gente está levando uma pensão, ou uma guarda, ou uma convivência, ou uma questão de violência doméstica que impacta na guarda dos filhos, que tem lei para isso. Então, assim, quanto mais sensibilidade eu colocar e clareza nos detalhes, sim. Então, a gente sempre faz uma reunião. Eu hoje utilizo inteligência artificial para potencializar isso dentro do escritório. Então, a gente tem transcrição disso, pega todos os detalhes. E tem isso com muita clareza, justamente para não ter, informações divergentes e tal.
E eu faço um filtro porque, primeiro, para o que a gente vai levar para o judiciário e também pelo que eu acho que uma transparência entre cliente e parte precisa existir, né? Cliente e o advogado. E nem sempre tem. E às vezes a gente fica naquela, caramba, será que é isso mesmo? Será que não é? E a partir do momento que eu, Carol e a minha equipe, a gente fica desconfortável para estar atuando naquele caso, eu prefiro não seguir. Vou dar um exemplo, e aí não vou me estender muito porque é por confidencialidade, mas, por exemplo, há casos de abusos com crianças. Se eu souber que é uma falsa denúncia, cara, eu não vou seguir com aquilo eu tendo dúvidas, entendeu? Porque... cara, é um pai que às vezes quer estar presente na vida dos filhos. Eu sei que a gente tem, né, polêmicas nas redes sociais. No meu escritório, eu não defendo só mulheres, não defendo só homens. Eu defendo aquilo que eu acredito, o Instituto. Alimentos compensatórios está sendo aplicado nesse caso concreto? Beleza, eu acho que é o caso da gente entrar sem banalizar. Mas eu não vou pegar um caso... porque é mulher ou porque é homem, e colocar uma criança numa situação dessa, ou um pai que quer estar presente e vice-versa, por uma falsa denúncia. A mesma coisa a medida protetiva. Eu não vou forjar uma medida protetiva para ter uma guarda unilateral, para isso impactar no poder de decisão do genitor ou da mãe. Então, assim... Quando eu sinto que isso está sendo impactado e vai de valores ali com o escritório, cara, eu prefiro perder o cliente e falar, olha, procura um outro advogado que vai seguir. Já aconteceu várias vezes, de não querer assumir, de não querer continuar, quando eu vejo que não está tendo clareza ali e que está indo para um rumo que Carol, eu prefiro não pegar, sabe? Eu acho que vai muito com aquilo que eu acredito. Então, eu penso na criança envolvida. Eu acho que não é só sobre os adultos, sobre os pais, sobre os genitores. É muito sobre a criança. Gente, a gente tem que pensar efetivamente no princípio do melhor interesse do menor. Cara, se eu pensar só no pai ou só na mãe, ou trazer uma falsa denúncia, gente, como é que isso vai impactar uma criança que tá numa fase que tá querendo curtir o pai, que é base de caráter naquele momento, e a gente vai afastar? Então, assim, vai muito do que eu acredito. E se eu achar que não tem aquilo, não tem provas. Cara, tem provas, vamos em frente. Não tem provas, não tem isso, porque é uma coisa grave. Vamos buscar, vamos atrás. Por que até hoje não foi atrás disso? Por que não tem um laudo? Por que não tem isso? E aí eu não me sinto confortável. Eu acho que assim, você falou muito bem. Acho que os princípios e os seus valores são inegociáveis. Eu também não... Já contei aqui caso criminal envolvendo também pedofilia e não peguei, independente do valor que chega na minha frente. Exatamente. Então, isso para mim é inegociável também. Mas eu acho que também existe uma outra camada que não precisa nem ser tão grave, que é a camada do cliente que tá, vamos dizer assim, leiloando honorário. Isso é bem comum. O cara liga pra Carol, liga pro Rodrigo, liga pro Pedro, liga pra Natália, e cada um, às vezes, dá uma orientação diferente. E chegou essa semana no escritório um caso de família que a pessoa tinha ouvido de um outro advogado numa consulta anterior à nossa um posicionamento que a gente não concordava. Ele não tinha prova que a gente julgava necessária e imprescindível para entrar com aquela ação. E ele, então, falou, mas eu quero que você tome uma decisão. Eu falei, a nossa decisão é que a gente não vai seguir, então. Se a sua condição é que a gente siga por este caminho, o qual a gente entende que não é o caminho correto, então você pode procurar outro advogado. Eu acho que também cabe, aí não precisa nem então no aspecto maior de valor e princípio do escritório ou o seu. Eu acho que também cabe ao advogado entender que, independente de pegar qualquer causa, você entender que o seu nome também vale ali na judiciário. De você entrar com uma ação, às vezes sem uma prova boa, sem um fundamento, só por entrar, só para fazer aquilo rodar, aquela aventura jurídica só pelo cunho financeiro. Eu por sou exemplo, muito contra isso. Tem um caso, não tem, aquilo que o Pedro falou, não tem provas, ou, olha, eu acho que não dá. Por exemplo, caso de traição. Se a gente for ouvir clientes que passaram... E, gente, eu sei que é desgastante, mas a lei é muito clara. Tem que ser uma coisa pública, vexatória. Por exemplo, o caso lá do Coldplay, né? Que teve aquele caso. Tem circunstâncias que cabem danos morais. Mas eu não vou entrar por uma aventura jurídica, por um mero aborrecimento, que eu sei que é difícil falar, porque é desgastante. Mas falar para cliente, não, a gente vai conseguir uma indenização. Vamos entrar e dar um apoio. Acho que é o que o Pedro falou. A gente tem que ser claro. Cara, não acho que é o caso... E não acho que vale a pena a gente entrar por isso, sabe? E aí tem advogado que quer fazer e pronto. Exatamente. Nesse caso foi engraçado porque a pessoa que tinha dado a instrução para ele antes falou que era indenização na casa de 6 dígitos. E aí na reunião eu falei, olha só, primeiro, você tem que ter essa prova,
tá? Já começa... Essa é a premissa. você tá falando do seu caso concreto. É, Só esse pelo caso que eu que eu falei, tava fiquei na falando. dúvida. Não. Depende de jurisprudência, depende Aí da cabeça do juiz. Exatamente, eu falei, olha, primeiro lugar, você tem que ter essa prova. Que você não me apresentou ainda. Você falou que tem, mas você ainda não trouxe ela. Na primeira reunião não trouxe, na segunda não trouxe, na terceira ia trazer, mas Tava não trouxe. buscando, ele tava nessa. buscando ainda. Então, primeiro você não trouxe essa prova. Mas vamos dizer que você tem essa prova. Porque você também não pode chegar pro cliente e falar, cara, você não tem essa prova, né? Então você dá aquela... Tá bom, então vamos dizer que você Quer tem essa mentir prova. pra mentiroso, amigo? Vamos lá, né? Aí eu falei, tá bom, vamos dizer que você tem essa prova. A jurisprudência em casos parecidos com o seu tá aqui, ó. Razoabilidade ali. 50 mil, 75 aqui, se der. E outra coisa, você tem o subjetivismo. Pode ser que o juiz não entenda que Não, no seu caso exatamente. concreto seja igual a essa da jurisprudência. Mas se você tiver, essa coisa assim, não tem esses 6 dígitos aí que você tá falando. Não, porque o cara falou, eu falei. Então, aí foi o que eu falei. Então, olha só. Então, se você se sente confortável, você acha que tem esse direito, e você acha que você procura uma indenização, você tem que procurar esse advogado. Aí você fala com ele. E aí, Mas eu acho até que vai... procurou ou não, se foi não, eu não sei, mas com a gente não fechou. A gente está falando aqui de direito de família, mas como a nossa audiência é ampla da advocacia, isso se estende a qualquer área de atuação, Qualquer né? área. Vou dar um exemplo, assim, agora, inclusive, vai ser sancionado ainda a lei do IRPF mínimo, que é a que vai trazer a tributação para quem recebe dividendos de um CNPJ específico a partir de R$50 mil. E a contraprestação da lei, aliás, o contrário. E a lei traz também a questão da isenção para quem ganha até 5 mil. Já tem algum tempo que chegam alguns clientes querendo já ter medidas claras antes da lei ser sancionada. E aí, há muitos advogados, eu tô falando assim, nesse aspecto, que é o aspecto que eu me relaciono mais, e muitos advogados já estavam ali querendo inflar o cliente para o cliente já tomar uma decisão. Mas eu falei, gente, a lei, eu nem sei em quais são os termos que a lei vai vir. Agora, beleza, porque agora a lei já não teve alteração no Senado e vai para sanção. Mas aí, agora sim eu consigo dizer o que eu consigo fazer, de distribuição até dia 31/12, quais são as sugestões que eu posso dar, estratégias para criar para os clientes que estão pensando de que forma lidar com essa nova tributação que não existia, que é uma tributação bem substancial. Mas eu acho que isso acontece... eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo mais da minha realidade, mas acredito que acontece em todas as áreas. E eu acho que direito de família, por ter esse aspecto da pessoa se sentir, às vezes, ferida... Emocionalmente, é isso. Tipo, uma mulher traída, aquilo para ela é a coisa mais relevante. Como é que você vai dizer para ela que o judiciário não entende daquela forma? É bem complexo. Mas tem que ser dito. Não, sim, tem que ser dito. Tem que óbvio, ser dito assim, concordo. cara. É o Olha trabalho só, do advogado, né? Me solidarizo a sua causa, beleza. Mas assim, não adianta você criar um ideal na sua cabeça se na justiça não se entende Sim, claro. pelas conjunto de decisões, que afinal de contas é o que é a jurisprudência, que a sua indenização, se for concedida, não é no sentido que você está imaginando, entendeu? Assim, Isso eu acho que também cabe ao advogado, obviamente, de uma forma Sim. menos direta e reta, como a gente está falando aqui, mas você, tipo, conscientizar a pessoa, entendeu? É porque isso, mais uma vez, eu tô trazendo que eu não atuo muito para pessoa física, nada, quase, mas muito advogado vende ilusão em qualquer aspecto, Vende, fica muito. vendendo ilusão constantemente. Garantia de resultado. Cara, ilusão é a melhor coisa de ser garantia vendida, de né, resultado é gente? bizarro. Porque a gente quer ouvir a ilusão, né? Você quer ouvir, vai lá, você vai conseguir uma indenização de 6 dígitos. Causa ganha, amigo. causa ganha. Causa ganha é Pô, o clássico amigo. do cliente que te procura na... Principalmente com família, né? Que as pessoas querem as coisas para ontem. Então, assim, por mais que a gente consiga, né? Muita coisa por tutela, seja de urgência, evidência, enfim. Liminares ali, não é tão simples. E até um ponto que a gente falou aqui sobre conscientização, né? Se passar a reforma do Código Civil, a gente tem uma mudança no campo sucessório também surreal, que é o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário. E aí... mudando ali a ordem de vocação hereditária, né? Deixando de ser herdeiro necessário, as pessoas vão precisar procurar cada vez mais advogados se quiserem deixar um bom planejamento patrimonial e sucessório priorizando. Então, assim, é uma mudança drástica, não sei se passa, mas se passar, gente, muda muita coisa pra gente na parte sucessória, né? Inventário, testamento, como eu posso estruturar um bom planejamento patrimonial e sucessório, porque, cara, quero beneficiar um ou outro, eu vou precisar procurar um advogado. Então, tem que ter essa conscientização que as pessoas não têm. Sim. Exatamente. E vai acontecer aquele negócio, né, cara? A bomba vai estourar e o cara nem vai ver de onde veio a bomba, né? Porque não sabe qual foi a motivação. Essa questão do herdeiro necessário, cara, impacta
diversos aspectos, até de empresas, né? Muitas vezes. Sim. E acaba trazendo um novo cenário, eu acho, para a maneira como a gente entende o direito de família no Brasil. Mas eu não acho que isso vai passar. Não da forma que está sendo discutida também hoje. acho que não. Eu acho que vai, no máximo, chegar no meio do caminho ali entre o que é hoje e o que eles querem, entendeu? Entendi. Esse é o exemplo perfeito do que acontece. Aí chega um cliente com essa notícia, ele viu a notícia, isso, num Reels, no Instagram, no TikTok. Não, hoje em dia ele tá assim chega direto. armado. Você recebe... O cara, alguém mudar. grava um vídeo e o cara te encaminha no Isso. Instagram, né? Aí ele chega alarmado pra você. E você tem que falar assim, olha, calma, a reforma, ela Não vai ainda passar. está ongoing no processo legislativo. É por isso que eu trouxe esse exemplo do IRPF mínimo, porque até ontem, literalmente ontem, a gente não sabia se a lei ia vir exatamente como estava escrito, se ela teria alguma alteração. Tem alterações substanciais. Aí você vai cobrar o cliente, dar uma orientação... E a lei não é sancionada, não faz sentido. É a mesma coisa. É a famosa negociação legislativa, né? Que você vai ali, puxa um pouco ali, E traz até pra cá. o cuidado na própria informação que a gente, que é Não, infoprodutor, total. né? Tem que tomar um cuidado, porque eu não posso dizer que já está valendo Sim. se a gente tem ainda um projeto tramitando. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque senão o cliente chega, não, eu não vou ter direito. Não, gente, calma. A gente tem um projeto de lei que está em trâmite, vai ter essa mudança, mas não está nada certo. O que está vigorando hoje é isso, está lá, no rol de herdeiros necessários. Então, assim, tomar um cuidado também com as informações que a gente passa adiante. Antigamente a gente falava o responsabilidade. papel aceita tudo. Hoje em dia eu acho que a internet aceita tudo. É verdade. Não, Hoje em dia qualquer imbecil fala sobre qualquer coisa na internet. A Carol puxou o gancho perfeito e o Pedro arrematou gentilmente, do jeitinho dele, fofo, sempre. O que eu ia falar a Carol, obviamente, ela é uma advogada de direito de família, tem o escritório dela e também tem esse papel de infoprodutora. Que é um papel também de informar e que é um papel de ensinar, de educar. E isso tem um arco, que eu até acho que é um arco dramático, né, no cenário jurídico brasileiro, né? Tinha algum momento em que o infoprodutor jurídico era aquele cara ou aquela advogado digitalmente posicionado, que as pessoas ficavam meio assim, olhavam de rabo de olho, não botavam tanta fé. E chegamos agora num momento em que, pelo menos a minha percepção, é que isso é um divisor de águas na carreira de muita gente e que, enfim, as pessoas veem com muito mais naturalidade. Hoje em dia não é um problema. Natália começou a fazer vídeos no Instagram, no TikTok para falar. Beleza, legal. Zero problema. Isso não virou mais nossa, Natália, mas sério? Será que isso vai afetar a sua posição, o seu trabalho? Não, acho que agrega. E Carol tá nesse lugar aí há um tempinho. Como é que foi? Como é que era a percepção anteriormente? Como é que tá a percepção agora? E como isso impactou a sua atuação profissional? Eu digo, Nath, que assim, eu entrei até nesse mercado velha. Eu acho que se eu tiver, assim, entrei ali abri o meu escritório em 2022, em janeiro. Cara, se eu pudesse ter voltado e produzido conteúdo muito antes, eu teria feito. Porque quando eu entrei, já tinha muita gente na internet, que não é um problema, mas que já teve uma fase que ainda era melhor, Era sabe? muito melhor. Era muito melhor. Por exemplo, hoje eu, como professora, a gente faz lançamentos. A gente ontem fez a Ultra Black Vitalícia. Eu e a Carol Tedaldi, que estava aqui com vocês também. Maravilhosa. Hoje o lead, para quem está nesse mercado de lançamento, o lead, né, que é o nosso potencial aluno, nosso potencial cliente, o lead está cada vez mais caro. Antigamente, que não foi uma época de vacas gordas que eu peguei, o lead era 0,50 centavos. Hoje o lead você paga até R$90. Nossa. Então, assim, mudou No intervalo muito. de 3, 4 anos, né? É muito Caramba, rápido. olha o isso. tempo, né? Mudou muito. Então, assim, mudou muita coisa e eu entrei já numa fase que já tinha muito infoprodutor jurídico. E, assim, hoje, como é que eu vejo, né? Eu tô dentro de uma bolha que eu vivo com infoprodutores, né? Sim. Amanhã eu tô indo para São Paulo para um evento de mastermind que eu faço parte. E a gente vai fazer um evento até em Sorocaba. Eu me juntei com 10 infoprodutores jurídicos pra gente fazer uma black. Eu Liga vi da isso na Justiça internet. Eu vi ontem no Instagram isso. Aí, Eu vi, pessoal, Carol. Podemos chamar literalmente de Liga da Justiça. Perguntando, pessoal, Carol, é golpe? Não é golpe. São 10 infoprodutores jurídicos. A gente vai pra Sorocaba fazer esse evento presencial que vai ser, assim, bem bacana. Maneiro. E, cara, a gente vive, né? É engraçado que eu sou de Campo Grande, né? E outro dia eu fui isso já tem até algum tempo. Eu tenho um deputado, na verdade é um vereador, que ele era conhecido nosso de infância, ele fala, Carol, só vejo você fazendo isso. Porque
ele tá vendo de fora e ele só vê eu fazendo aquilo, mas, gente, eu vivo numa bolha que tem muito familiarista nas redes sociais. Então, assim, depende da tua visão, do teu direcionamento, né? Do teu ponto de vista, de quem tá enxergando aquilo ali. E, cara, hoje mudou muito o formato de tudo. Por exemplo, a gente não precisa ir muito, a gente com OAB. OAB, a gente tinha curso online. Cara, que era um curso, né, que tinha muita gente trabalhando, que era uma estrutura absurda. Cara, hoje o que a gente tem são pessoas sozinhas, infoprodutores, falando sobre o direito constitucional, direito trabalhista, ou vendendo primeira fase. A gente tem novos formatos. E nós, infoprodutores também, eu acho que uma coisa está muito conectada hoje. Eu me sinto hoje uma professora melhor e uma advogada melhor, vivenciando esse ambiente, essa comunidade com os meus alunos, sabe? Porque eu ensino o que eu vivencio na prática. E o que eu vivo dentro do meu escritório, eu consigo passar para os meus alunos e vice-versa. E acho que as coisas se complementam muito. Hoje eu vejo como eu avancei profissionalmente, não só de cunho financeiro, mas enquanto profissional, quanto pessoa. Família não é fácil lidar. É um nicho muito delicado. O que a Nath falou, a gente não lida com empresa, né? A gente lida com pessoas. Lidar com pessoas... O ser humano tá cada vez mais complicado a gente lidar com o ser humano, então a gente tem que ter cada vez mais empatia, sensibilidade. Então, assim, é um nicho que não é fácil atuar, mas as coisas se complementam muito, sabe? Hoje, aquilo que eu falei para vocês em alguns podcasts já, eu não me via como professora, hoje veio da advocacia, veio do meu posicionamento, então, assim, tenho a minha pós-graduação, lancei minha mentoria, tenho a minha comunidade, a gente tem uma comunidade engajada. Então, assim, é muito sobre propósito, sabe? E uma coisa eu acho que complementa muito a outra. Hoje eu ser professora me ajuda muito na advocacia e hoje ter o meu escritório também ajuda muito o que eu ensino para os meus alunos e a gente vivenciar essa prática, sabe? A comunidade também, né? Que rola ali uma troca de conhecimento muito grande, experiência, não só direito de família, né? Gestão de escritório, marketing, networking, teve sociedade já ali. Outros dias, 2 dos meus alunos, que eu chamo eles de FAMES, né? Fizeram de outros estados, fizeram uma audiência presencial juntos, já teve sociedade, já teve parceria. Então, assim, são coisas que ainda que a gente tenha no online, vai quebrando barreiras geográficas, sabe? Isso é verdade, isso é verdade. Legal, é verdade. É um outro paradigma da advocacia. É um outro paradigma. Sim, é um outro A advocacia momento. em constante mudança, né, cara? Apesar de muitas vezes os mais conservadores não observarem o que está mudando, mas, cara, sempre quando a gente senta aqui, conversa com as pessoas ou acompanha o noticiário, a gente vê que, cara, a advocacia de conservadora está ficando cada vez menos, porque o mercado está pedindo isso. Mas né? você sabe que eu acho que isso está sendo transformado, e eu falo assim, como sócia de um escritório, e os escritórios, as bancas, elas ainda são o reduto mais conservador do direito. Eu falo isso do alto da minha visão, que estou lidando todos os dias com essas coisas. Assim que eu me tornei sócia do BBL Advogados, uma pessoa super querida do mercado, ela veio me perguntar, assim, de forma muito natural, ela também é sócia de um escritório bem grande, inclusive. Ela virou pra mim e falou assim, Natália, mas você acha que o seu podcast vai te atrapalhar? Aí eu olhei pra ela, não foi exatamente vai te atrapalhar, foi algo do gênero, mas você acha que o seu posicionamento no podcast, ele vai ser ruim, vai criar um problema pra você dentro da sua posição no escritório? E eu olhei pra ela e falei, eu acho que não. E até então eu só via esse posicionamento como algo positivo, mas eu percebi que internamente, nestes ambientes, a exposição, mas isso tudo bem, tem 2 anos, a exposição ela é vista de uma forma muito delicada. Tipo, você vai se expor mesmo? Você tem vários clientes de nichos, orientações, ideologias distintas, e não é com isso que eu estou dialogando com eles. E hoje em dia, eu acho que tem 2 anos isso, mas talvez hoje em dia essa pergunta talvez não me ocorresse. Talvez eu não recebesse essa pergunta. Porque ficou uma coisa muito mais... O aspecto positivo, eu acho que ele é muito maior do que o negativo, que óbvio existe qualquer nível de exposição. Lógico. Você tem um aspecto negativo, não tem como negar isso, é um fato. De risco, normal. Mas o positivo, na minha opinião, ele é muito maior. Mas sim, eu tô falando de coisa de 2 anos atrás, em que o fato de eu ter um podcast jurídico poderia ser algo sensível na minha atuação. É porque eu acho que podia, antigamente, principalmente quando começou essa questão de podcast ali, pós-pandemia ali,
Pós não, né? Período de pandemia ali que começou a ganhar mais força. Grande boom. Lives que tinham bastante. Toda hora na pandemia tinha 30 lives por dia, porque todo Era o mundo que em casa, tinha, era né? mais ou menos o que tinha pra fazer, né? Inclusive, a gente já entrevistou advogado aqui que fala que o grande virada da vida deles foi a época de pandemia. Live, e live, que era isso ou fechar a porta do escritório. Eu acho que isso começou a também ter muita gente ruim. E aí, o ruim escrachado descredibiliza. E aí, quando Perfeito. você entra naquele caminho e a pessoa tem como, entre aspas, referência o ruim escrachado, ela fala, pô, cara, mas você vai entrar por esse caminho? Ela não enxerga que você pode fazer algo bom e com conteúdo denso dentro daquela proposta, Pra entendeu? contrapor justamente o ruim Pra escrachado. contrapor... Exatamente, porque ela só enxergava o ruim escrachado. Ou alguma coisa que era muito, sei lá, mercantilista e que aquilo ali, de certa forma, incomodava ou feria a ética e o preceito da OAB ali sobre a questão da profissão. Então eu acho que quando você traz, nesse cenário, algo profissional, estruturado e sério, você fala, opa, peraí, existe uma outra abordagem, outra forma de fazer. Isso Exato. não vai te prejudicar, pelo contrário, ele vai Vai te te alavancar. gerar ganhos, Óbvio, é. quando você tá no público, né, seja internet, Você seja vai na ser televisão, julgado ali, né? cara, você vai estar sendo julgado, você tá botando tua cara a tapa. Então vai ter os haters e vão ter seus fãs. Como diz a Normal. nossa grande poeta Taylor Swift, haters gonna hate, hate, hate. Eu adoro essa Ah, frase. só que você falava leite popozuda. Desejo a todas inimigas vida longa para que vejam cada dia a nossa vitória. Parafraseando, sabe quem, Pedro Regina? Schopenhauer. Eu misturei funk com filosofia. E aí, eu acho que era isso. Eu acho que, assim, num primeiro momento, as pessoas tinham esse... Principalmente as pessoas mais antigas, assim, né? Mais tradicionalistas, elas tinham esse impacto de... Pô, não vai ficar um negócio meio escrachado? Vai ficar um negócio meio que vai atrapalhar a sua imagem de Sim. seriedade da profissão? Sim. E aí, quando você bota uma abordagem densa e explica que é um negócio sério, estruturado, a pessoa acha que ela enxerga outro lado que ela não tinha visto dessa moeda, né? Eu concordo e eu ainda vou mais a fundo, porque eu acho que esse mercado, a Economy Creator, ela está sendo cada dia mais reconhecida e cada dia mais valiosa no mercado, na economia da atenção. Então, assim, tem essa camada de que quando confiam ali no seu discurso, você garante mais credibilidade, mas também tem a camada de que, cara, a galera tá migrando pro digital. A gente tá vendo juiz federal pedindo exoneração para ser infoprodutor. É. Se isso acontece quando a gente se formou na faculdade, o sonho dourado era ser juiz federal e a gente tá num momento social em que o juiz federal tá pedindo exoneração para valer doutor? O meu não era só de ser juiz. Não. Ah, não, sim, mas Pedro, eu tô existia ali, falando. né? Não, Eu sei, Pedro, eu tô eu sei, falando tô brincando. genericamente, né? O Pedro- Olimpo. O Pedro é aquele cara que você tá conversando na mesa, aí você tá falando assim, né? Estatisticamente. Aí ele, não concordo, não é meu caso. É É o espírito do advogado. É o espírito do advogado combativo, advogado E não foi contensa. só um, vários. Vários, Eu é. lembro de dois aqui, o Eric e o José, né? É. São, assim, de dois. Primeiramente, lembro aqui rapidamente de dois. Eu lembro mais do Eric porque ele é amigo de vários amigos meus. E aí é a pessoa, mas tem vários outros. Tem o José de Andrade, que é o maior infoprodutor hoje em dia, né? Em faturamento. Tem O cara é vários, gigante, trabalha com execução. É impressionante. Galera, ó, fica ligado, Mas, então. mas aí, agora, eu acho que o único chefe da Carol agora está chamando ela. Tá ali, ó. Tá ali chamando ela e a gente vai ter que finalizar agora, mas por um motivo muito nobre, né, seu Heitor? Tá ali. E eu queria agradecer, cara, a tua participação. Foi... pô, eu vou te falar que não foi igual às outras, porque é sempre melhor, cara. Obrigado aí por estar participando do nosso podcast, colaborando aqui com a nossa audiência. Ah, sempre um prazer estar aqui. Me chamem quantas vezes quiserem Com aí, que eu certeza. tô aqui. E é isso, parabenizar vocês pela insistência no projeto. A gente sabe que na correria do dia a dia, né, tem 1000 fatores que fazem a gente não persistir nos projetos que a gente quer. São 3 pessoas completamente diferentes, mas que estão unidas no mesmo propósito, que é divulgar essa informação, né, de trazer gente aqui para compartilhar ideia, e, enfim, informação. Então, é isso. Parabenizar por vocês continuarem juntos. Adorei aqui o espaço da gente estar aqui agregando conhecimento e informação. A gente sempre aprendo também muito com vocês. É só agradecer. Obrigada. Ah, Carol, você tá cada dia mais linda, mais bem informada, se comunicando cada dia melhor, assim. Acho que essa maternidade, Heitorzinho, virou um foguetinho. Amei, Beleza, pra mim é muito bom. E sempre evoluindo. Eu acho que, assim, todos os episódios com ela foram muito bons, mas tem sempre coisa a mais pra trazer. Então, não é aquele episódio que são 3 pessoas para esforçado. Engessado, Pelo contrário.
São 3 episódios dá vontade de daços, ficar assim, aqui. que trouxe muito conteúdo. Eu acho legal isso. Novas e a evolução dela também, porque ela também teve consistência no trabalho dela, online, rompeu as barreiras do tradicionalismo da Que advocacia, também não prosperou é fácil, dentro. né? Às vezes a gente... Então, você sabe melhor que ninguém como é difícil essa constância, né? Não menosprezando, assim, o presencial e tal, mas, gente, hoje o digital é muito cansativo, porque é um negócio que depende de você, por mais que você tenha estrutura, por mais que eu tenha minha equipe hoje, cara, é um negócio que você rosto, vive... né? Você vive de domingo a domingo. Então, assim, eu, desde que o Heitor nasceu, né, com esse ritmo de trabalho, viagem, você não consegue ter um período de descanso. Então, é lançamento atrás de lançamento. E é cansativo, mas ao mesmo tempo, cara, é muito prazeroso, sabe? É um negócio que eu digo que é cachaça, né? Cara, a gente gosta, eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar, assim, do jeito que eu tô, sabe? Mas Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu sei que a gente tá acabando, mas aí eu tenho uma pergunta. Carol, no seu Instagram profissional, você tem aspectos de ensino, de posicionamento de advogados, de casos concretos, etc. Mas você também tem um pouco da sua vida pessoal. Isso é uma coisa natural? Isso é intencional? Você acha que isso reforça o seu posicionamento como advogada? Ou, de fato, é sua rede social e você quer expor também um pouquinho? O mêsversário do Heitor, que eu amo, são todos maravilhosos. As fantasias. Como é um pouco... Porque eu tenho essa dúvida honesta, inclusive. É uma dúvida real, assim. Os mêsversários são todos feitos pela vovó. Oh, muito maravilhosa! fofa. Cara, eu como familiarista, quando o Heitor nasceu, eu confesso que tinha medo. Eu sempre gostei de me expor. No seguinte sentido, de compartilhar minha vida. Sempre gostei. Tanto é que quando eu fiz uma virada de chave pro cunho jurídico, né, pra carreira, é difícil porque é uma responsabilidade a mais. Mas, assim, quando o Heitor nasceu, eu tive muito cuidado em expor o Heitor, porque a gente sabe, né? A gente, enfim, internet, as pessoas conhecem. E, cara, hoje quando eu vou palestrar, caramba, o Heitor, lindo, eu acompanho. A gente tem esse carinho. E eu também não queria saber que as pessoas que vibram comigo na mesma intensidade, deixar também de fora, porque me acompanharam durante a gestação, demonstraram carinho. Poxa, eu quando passei pelo período da amamentação, que foi desafiador também, cara, o que eu recebi de feedback positivo, Carol, se você tá tendo leite, cara, segura as pontas que vai passar, é uma fase. Então, assim, eu acho que essa conexão é muito importante, sabe? Então, assim, eu digo disposição do Heitor, da imagem dele ser muito pequenininho, a gente tem aí a questão da adultização Lei-Felca, a gente sabe que tem charity, tem várias coisas, desdobramentos no nicho do direito de família. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que me fortalece muito essa conexão com as pessoas e que gera com clientes também. Cara, eu tenho um cliente de Goiás que a gente fez um planejamento para ele, enfim, algumas coisas, que todo stories do Heitor ele comenta. Gente, ele tá a coisa mais fofa do mundo. Ele dá parabéns, parabéns pela guerreira que você é. Um homem falando isso, a gente não vê tanto. Sim. Cara, parabéns, você tá trabalhando, tá com o Heitor. Então, assim, eu acho que gera muita conexão. Não é forçado, é espontâneo. Eu gosto de trazer, eu gosto de estar no meu dia a dia. Eu acho que inspira outras pessoas. Tem gente que se identifica, tem gente que não se identifica. E a gente tem vários infoprodutores na área. Mas, assim, é uma coisa muito minha de conexão. É natural. De carinho, Por exemplo, eu fui agora para Rio das Ostras, foi a última palestra que eu fiz. Cara, pararam pra tirar foto com o Heitor, assim. Cara, eu acompanho ele nas redes sociais, tá muito fofo. Então, assim, eu acho que é um carinho que é muito instantâneo, sabe? É muito espontâneo mesmo. E eu concordo com você, porque eu também tenho uma visão levemente otimista e romantizada da sociedade. E eu acho que a maioria das pessoas são maneiras, são bacanas e são carinhosas. Eu realmente acredito nisso. Acho que é uma pequena parcela ali que faz mais barulho, uma pequena parcela barulhenta, que não é legal, que não é bem intencionado, mas eu acho que o grosso das pessoas é legal. E eu falo isso porque, assim, embora eu não me exponha profissionalmente como a Natália Dias nas redes sociais, eu tenho manda pro jurídico há 4 anos. E a gente nunca sofreu objetivamente nada agressivo ou muito ruim, assim, uma coisa ou outra, mas é quase que engraçado. A gente dá risada, sempre deu, né? Então, sempre acho que essa maturidade. é uma prova. Isso aí. Eu acho que faz toda a diferença, assim. Tem que estar muito condizente com aquilo, você se sente confortável. E, cara, pra quem tem perfil, por exemplo, o Pedro tem um perfil completamente diferente. E assim, cara, tá tudo bem. Eu acho que tem que fazer sentido pra você. Eu acho que é muito do que você se sente confortável, do que faz sentido. E você pode ser um
um excelente profissional, estando mais ali no presencial, no backstage, no offline, ser totalmente low profile. Então, assim, você tá confortável com aquilo, porque a partir do momento que você tem, assim, vai criando máscaras, uma hora cai, porque Total. entendeu? Eu acho que isso aí que você falou, eu acho que é perfeito. Você tem que ser quem você é. Não adianta você ser no offline quem você não é e no online quem você também não é. Você tem, não se dá você pra vai pro sustentar. online e você é full no online, por exemplo, você é o que você falou. Eu gosto de me expor, eu não me incomodo, tomei alguns cuidados quando tive filho. Porra, legal, mas você é assim. Você É isso aí. sempre foi assim. Sim. Pelo menos desde que eu te conheço, você sempre foi assim. sim, Posso sim, falar? sim, é Ah, natural. mas desde que eu te conheço, você sempre foi assim. Então é natural. Você não tá forçando uma persona no online pra ganhar like ou Queria ou ser uma cliente. Virgínia da Gina vendedora do jeito que ela Vendedora é. braba, Não é uma né? característica muito intrínseca. Mas você é Mas assim. funciona, funciona. Eu acho que você ser original, seja no online ou no offline, traz até credibilidade. Isso é Porque a verdade. pessoa fala, você não tá criando uma pessoa autêntico, né? pra vender. Você é o natural. que você é, seja no Sim, online ou seja é. no offline, né? Exatamente, Acho as que isso é pessoas possível. acabam se conectando justamente pela autenticidade das pessoas É. e potencialmente podem Porque virar clientes. uma hora a máscara cai. Não tem jeito. Uma hora a Não, e máscara você vê, Dá por pra exemplo, sustentar. a Carol num podcast de 1h40. Você vê que ele é assim, é o jeito É, dela. 1h40. Aí você vê. Falou Não, muito. e a gente ficaria aqui mais umas Putz, 2 horas vai ficar fácil. muito, é. Chamar um almocinho aqui, ó. A gente Não. vai comer e vai Mas falando. faltou, a gente não fechou essa publicidade. Vinhozinho Pô, também. Não, Esse aí é o brinde esquece. hoje. Aí esquece. Aí não tem hora mais passou, trabalho. Eu achei que fosse ser uns 40 minutos. Eu falei, gente, tá A gente aqui. tem essa característica de ser inimigo do fim, né? Não tem jeito. Mas... Mas é porque o episódio foi bom, né? Não, Se fosse exatamente. chato, ficava aquela, É. aquela cozinhação Mas ali. isso é tão não foi engraçado. enrolação. E aí, apesar de sermos inimigo do fim, Natália Dias, O fim ele chega, acaba né? Todo mundo chegando. tem reunião pra Por mais que lutemos contra ele insistentemente. Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais um Manda pro Jurídico. Quero agradecer, vocês ficaram até o fim ouvindo a gente. E se vocês curtiram e chegaram até o fim, é natural que vocês deem um like, comentem, compartilhem suas opiniões, falem pode me cancelar, não tem problema. Bem que eu acho que não falei nada cancelável hoje. Pode cancelar também, mas eu acho que eu não Sabe fiz que eu nada. não Por sou favor, não me cancelável? cancela. Eu sou o auge da razoabilidade do bom senso. Como assim? Pelo menos nas câmeras, sim. E, pessoal, é isso. Um grande abraço. Se tiverem qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês têm que fazer. Manda pro Jurídico. Valeu? Um grande abraço e até semana que vem.